situação econômica de todo mundo, mas observar que é um momento muito sério. E assim, pedir a todos, né, que nessas próximas 2 semanas tenhamos um cuidado muito grande, tá? Tenhamos cuidado muito grande aí, porque esse número de mortes é assustador, tá? Então a gente fica bastante preocupado aí, pede para vocês que a gente mantenha o controle quanto a isso, né? O distanciamento agora é uma coisa muito importante para nós. Para isso estamos aqui, né? Então, retomando, né, a aula passada, né, não sei se vocês devem ter visto a aula, então, que a gente deu uma aula no quadro, lá no Objetivo, né, então estávamos eu e o Leandro, né, e aí amanhã nós vamos repetir a mesma coisa. Amanhã eu vou lá de novo dar uma aula, né, vou usar um quadro amanhã, tá? Então hoje aqui nós vamos ficar aqui, estou na minha casa aqui, nós vamos ficar num bate-papo aqui, vamos ficar na situação tentando mostrar algumas coisas para vocês, tá? Então alguns conceitos básicos, né? E a aula de oxirredução, né? Com agente oxidante, agente redutor, introdutória pilha, eu vou trabalhar amanhã com vocês no quadro, tá? Então hoje aqui eu vou ficar trabalhando mais sobre aspectos mais gerais, né? Algumas coisas bem importantes que a gente vem observado de dúvidas que o aluno tem mandado. São dúvidas básicas, mas bem importantes, certo? Então o que é importante que a gente estabeleça? A gente falou na aula passada, né? A gente falou em oxirredução, uma reação com transferência de elétrons. Mas a primeira coisa que a gente passa batido, né, muitas vezes sem observar para o aluno, sem conceituar para o aluno isso, né, e acaba ficando um pouco perdido aqui, é a seguinte coisa: o que é uma reação química? O que é propriamente uma reação química, né? Nós temos fundamentalmente 2 coisas importantes. A gente vai exemplificar as coisas para vocês assim, ó. Nós temos 2 tipos de processos, tá? Nós temos processos físicos e processos químicos. O que é um processo físico, fundamentalmente? Um processo físico é um processo que não vai mudar a natureza dessa substância. Então vamos tentar entender. Se eu pegar, por exemplo, uma latinha de alumínio, uma latinha de cerveja, uma latinha de refrigerante de alumínio, tá? É uma lata, né? É um material constituído por uma liga metálica, fundamentalmente alumínio, tá? Se eu agora apertar a lata de alumínio, amassar a lata de alumínio, vai deixar de ser alumínio? Não. Então aquilo que não modifica a natureza íntima, né, da matéria, do material que nós estamos trabalhando, aquilo é um processo físico. Então aí nós temos o que? Amassar uma lata, quebrar o vidro, amassar papel, certo? Então isso é importante estabelecer. O que é um processo físico? É um processo que não vai modificar a natureza de um material. Em contrapartida, se eu pego uma banana agora, tá? Agora de manhã eu comi uma banana. Se eu pego uma banana e boto essa banana dentro da geladeira, o que acontece muito rapidamente? Ela fica escura. O que é isso aí? É oxidar. Se ela está oxidando, se eu coletar o material dela, eu vou observar o quê? Observar que a constituição está diferente. Então isso é o que? Isso é um processo químico. Então, fundamentalmente para vocês, tá? Fundamentalmente o que deve ficar claro, tá? A reação química, ela modifica a natureza inicial da matéria, natureza íntima. O processo físico, o fenômeno físico, não modifica. Então, quando ocorre, eu amasso o metal, quando eu rasgo o papel, quando eu quebro o vidro, certo? Então esses são processos simplesmente que são processos físicos. Quando agora eu oxido uma banana, quando ocorre oxidação de bombril, de esponja de aço, quando eu estou respirando, quando eu estou digerindo, quando está rolando o meu metabolismo, nosso metabolismo, né? Reações catabólicas, reações, o que acaba acontecendo? Ocorrem reações químicas. Tá? Então, quando ocorre reação química, isso é um processo químico. Tá? A primeira coisa é isso. Visto isso, tá? Deixa eu só dar um exemplo para vocês. Ó. A gente já falou de ligações químicas. Tá? A gente falou em ligações químicas, trabalhamos ali, mandei aula para vocês. Então, pensa o seguinte:
Quando a gente fala que um composto iônico, né? Um composto iônico, ele dissocia, ele solvata. A dissociação é um fenômeno químico ou um fenômeno físico? Responde aí quem lembrar. A dissociação iônica. Peguei um NaCl, coloquei em água, formou Na+, e formou Cl-. Isso é um fenômeno químico ou um fenômeno físico? Alguém responde aí. Vocês estão me ouvindo ou não? Não, Nicole, não é um fenômeno químico. A dissociação iônica. NaCl colocado em água vai dar Na+, mais Cl-. Lembra o seguinte, ó. O composto iônico é um composto que é formado pelo aglomerado de íons. Então já existem os íons Na+ e Cl-. Quando eu colocar em água, o que vai acontecer? Vai quebrar, vai dissociar isso, vai fazer um processo que a gente chama de solvatar, tá? Vai separar os íons que já existem ali dentro, sem modificar a natureza deles. Ou seja, eu tenho Na+ e Cl- rodeado por moléculas de água. Então isso é um processo físico, certo? Então isso é um processo físico, não muda a natureza, certo? E quando eu tenho agora a ionização de um ácido. Ácido é uma substância que, quando colocada em água, libera H+, tá? Então esse é o conceito de Arrhenius, conceito fundamental para nós. Então, HCl colocado em água dá H+, mais Cl-. Agora vamos pensar, isso é um processo físico ou processo químico? Responda, alguém responde. Alguém responde? Processo físico ou químico? Não responder, eu respondo. Então isso é um processo químico. Por quê? Porque o HCl é hidrogênio com cloro, tá? Então eu tenho uma ligação covalente, certo? Ligação covalente ali. O que vai acontecer agora? Vai haver o quê? Vai haver, coloquei em água, vai haver a quebra da ligação covalente. Quebrei a ligação covalente. Você já tem condição de responder isso. O hidrogênio e o cloro são dois ametais. Se são dois ametais, o que eles fazem agora? Eles compartilham elétrons. Como nenhum dos dois ganha elétron, o que vai acontecer? Quando quebra essa ligação, o cara mais eletronegativo vai ficar com o par de elétrons compartilhados, o cara menos eletronegativo vai ficar sem o par de elétrons compartilhados. Mas não existe né, inicialmente. O hidrogênio é ametal, o cloro é ametal. Então, nesse caso, quando se forma o H+ e o Cl- pela ionização, isso é um processo químico. A dissociação é um processo físico, a ionização é um processo químico. Os da MED vão lembrar, vocês vão lembrar, aquilo que eu falei na aula do Arrhenius, lembra? Pô, que o Arrhenius é um cara que com 14, 15 anos instigava a mente dele essa questão. Por que o sal de cozinha no estado sólido não conduzia eletricidade? A água, naquela época, se acreditava que não conduzia eletricidade, depois se viu que conduz, tá? E água e sal conduzia. Lembra dessa história enquanto tem água? Deixa eu só tomar um golinho do meu café. Então vamos lá. Então, a partir daí, processo químico é um processo em que a mudança da natureza íntima, né, dos constituintes, e processo físico não há mudança íntima, há mudança de estrutura, de arranjo, mas não íntima. Vamos pensar uma outra coisa. Quando eu tenho uma reação de combustão, tá? Então lembra, como é que ocorre uma reação? Já falei para vocês, toda reação ocorre pelo quê? Pela ruptura de ligação e formação de novas ligações. Então se eu tenho CH4 mais 2O2, dando CO2 mais 2 de água, eu estou observando que reagente e produto são diferentes. Se reagente e produto são diferentes, esse é um processo químico. Perfeito? Vamos lá adiante, já vimos isso. Aqui ocorre ruptura de ligações covalentes. Mas se por acaso agora, tá, eu tenho uma mudança de estado físico, a vaporização da água. A vaporização da água é uma mudança de estado físico. A água não deixa de ser água. Então isso vai ser o quê? Vai ser um processo físico. Então é importante que a gente estabeleça, para entender o que é uma reação química. Reação química, né,
é um processo em que reagentes vão dar produto. O que são reagentes que reagem? O que são produtos aqui que são formados? Meio óbvio isso, tá? Como é que ocorre uma reação química? Uma reação química ocorre obrigatoriamente pela ruptura de ligação dos reagentes e formação de ligação nos produtos. Perfeito? Então, isso é fundamental que a gente entenda aqui, tá? Quando eu tenho substâncias moleculares, tá? Substâncias formadas por moléculas, o que vai acontecer? Reação química rompe ligação covalente. Mudança de estado físico não rompe ligação covalente. Rompe-se e formam-se interações intermoleculares. Então, quando a água vaporiza, não vai se romper ligação covalente. Vão se romper as interações por ligações de hidrogênio. Perfeito? Então, isso é importante que vocês estabeleçam essa relação. Tá? Segunda coisa, separação de misturas. É um processo que é um processo físico. Se eu separar sal de água, eu vou continuar tendo sal, vou continuar tendo água. Então, eu não mudei a estrutura íntima dos constituintes, certo? Então, definido isso, lembrar que a reação é o processo e a equação química é a expressão matemática desse processo. Tá? Então, a reação química é a expressão matemática desse processo a partir de que eu tenha posso pensar matematicamente nisso. Vamos dar um exemplo nisso, né? Isso vai ser bem importante para nós na estequiometria. Essa aula de hoje é uma aula que vai nos ajudar lá adiante para a estequiometria, tá? Então, assim, são as partes mais conceituais, mais fáceis, né, mas que ajudam. Quer ver uma coisa? Se eu disser para vocês, eu tenho 1 mol de N2, de gás nitrogênio, né? 1 mol de gás nitrogênio, lembrando que o mol, nós não vimos isso, o mol tem 6 vezes 10 a 23 partículas, reage com 3 mols de gás hidrogênio, produzindo 2 mols de gás amônia. Bom, o que é isso? Isso é uma reação química. Se eu quiser agora expressar matematicamente, o que eu tenho que fazer? 1 mol, ou seja, 1, né, de N2, que é a forma do gás nitrogênio, reage com 3 de H2, que é a forma do gás hidrogênio, produzindo, bota uma setinha, 2 de NH3, que é a amônia. Certo? Então, isso é equação química. Então, a reação química é o processo propriamente dito. A equação química é a expressão matemática desse processo. Certo? Na equação química, eu tenho 2 tipos de fatores. Eu tenho os fatores quantitativos e os fatores qualitativos. Certo? O que são os fatores quantitativos? O númerozinho que vem na frente da forma. 1N2, aquele 1 quer dizer o quê? O número de mols de gás nitrogênio. 3H2 é o número de mols de gás hidrogênio que está reagindo. 2 de amônia é o número de mols do gás amônia que está sendo formado. Perfeito? Então, isso é muito importante que vocês estabeleçam. Certo? Outra coisa bem importante para nós. Ó. O que eu quero que vocês se liguem, tá? Então, o coeficiente, que é o númerozinho que vem na frente, vai me dar quantas vezes aquela substância eu tenho. Então, isso é importante por quê? Porque a equação química funciona para nós como se fosse uma receita de bolo. Certo? Então, essa relação matemática é muito importante. Quando eu digo que 1 do N2 reage com 3 do H2, produzindo 2 NH3. Então, tu tens que ter um processo químico que esteja equacionado, e na equação desse processo químico, tu tem que ter o ajuste matemático correto. Por isso que foi uma coisa que vocês viram no colégio, né, no cursinho, quem já fez, ajuste ou balanceamento de coeficientes. Eu tenho que fazer isso. Por quê? Porque se 1 de N2 reage com 3 de H2, dando 2 de NH3, isso vai ter que ser mantida essa proporção. Senão eu não consigo entender a reação. Certo? A equação química funciona para nós, tá? Na química, como se fosse uma receita de bolo. Vamos lá. Quando tu faz bolo, tu usa tanto de ovo, tanto de fermento, tanto de farinha, tanto de açúcar, tanto de margarina, o que for mais. Certo? Tu obtém. Se tu quiseres agora obter o
mesmo sabor, mesma textura, tudo igual, só que um bolo maior. O que tu vai ter que fazer? Tu vai ter que aumentar as quantidades e aumentar proporcionalmente, perfeito? Então, isso é que tu vai ter que fazer. Então, isso agora é a equação química. A equação química funciona para nós como os aspectos, a expressão matemática do processo. Vocês veem com a matemática lá do Frodo e do Fábio, que x mais y é igual a tanto. Aqui vai ser a mesma coisa, Então, eu estou expressando que 1 do N2 mais 3 do H2 dando 2 do NH3. Certo? Então isso é importante para nós, tá? Mas depois quando eu trabalhar esse estequiometria com vocês, a gente vai trabalhar um pouquinho mais de reações, né? Para a gente poder entender como é que funciona essa parte mais matemática. Aqui eu quero mais a natureza do processo. Uma outra coisa importante para a gente começar a interpretar isso é trabalhar com o quê? Com os tipos de reações químicas. Tá? Então, os tipos de reações químicas. Eu tenho fundamentalmente 4 tipos de reações químicas. O primeiro tipo que eu tenho é reação de adição ou síntese. Vamos lá, então vamos pensar do ponto de vista mais simples. O que é uma reação de adição ou síntese? É uma reação que eu estou somando. Então eu estou somando reagente para dar produto. Então qual é a ideia? Eu tenho 2 ou mais reagentes formando um produto só. Certo? Sempre lembrando que quando eu expressar isso na forma matemática, ou seja, colocar isso na forma de equação química, o que vai ter que acontecer agora? Eu vou ter que obedecer regras matemáticas. Sempre lembrando disso, tá? Então, por exemplo, ó, eu tenho generalmente a seguinte coisa: A mais do AB. Certo? Exemplo, H2 mais meio de A2 dando H2O. Certo? H2 mais meio de O2 dando H2O. CaO mais CO2, CaO, óxido de cálcio mais CO2 dando CaCO3. Então, o que eu tenho que observar? Eu tenho, nesse caso, 2 reagentes para um produto. Então, sempre o que vai acontecer? O número de produto vai ser menor que o número de reagente, porque eu estou fazendo o que? Eu estou somando. Isso é adição ou soma, adição ou síntese. Então eu estou sintetizando uma substância a partir de outras substâncias menores. Essa reação de adição ou síntese, ela tem um tipo específico dela que é bem importante para nós, principalmente do ponto de vista conceitual e para a prova da Universidade Federal. Porque existe uma reação de síntese específica chamada reação de formação. Vamos pensar o seguinte: o que é formar? Quando a gente fala na formação acadêmica da gente, a gente fala na formação da nossa vida, tu vai acumulando conteúdo com o passar do tempo, né? Tu passa pelo ensino fundamental, passa pelo ensino médio, passa pela graduação, se fizeres uma pós, uma especialização, coisa, isso vai acrescentando. Aqui é a mesma coisa. Então, quando eu falo em reação de formação, se define como sendo o quê? A formação de uma substância a partir de substâncias simples no estado padrão. Parênteses, vamos lá, tá? Vamos lá, vamos ver o seguinte. O que eu tenho que observar? O que é uma substância simples? O que é uma substância simples? É uma substância que tem o quê? Que tem somente um tipo de átomo, tá? Então vamos lá. Eu tenho N2, H2, que eu mostrei para vocês. Eu tenho carbono grafite, eu tenho sódio metálico, eu tenho ferro metálico. Isso são substâncias simples. Perfeito? Então eu vou formar uma substância a partir das substâncias simples. Vamos pensar comigo e eu quero respostas de vocês, tá? Eu estou sem quadro aqui, então vamos virtualizar isso, né? Vamos lá, mundo moderno, virtualizando a coisa. Então, se eu apresentar para vocês CaO, cálcio e oxigênio, óxido de cálcio, mais CO2, mais gás carbônico, né? CaO mais CO2, setinha dando CaCO3. Isso é uma reação de adição ou síntese, certo? Por quê? Porque eu tenho 2 reagentes que se unem para formar um produto que é maior. Tranquilo até agora? Digam sim. Digam sim. Digam sim, eu estou me sentindo sozinho aqui, vamos lá, ó. Digam sim. Alguém responda: ah, tá. Então tá, obrigado.
Obrigado, tá? Tá me sentindo isolado aqui, eu tô carente hoje, tá? Tô sozinho aqui. Eu esqueci de abrir. Agora foi? Foi. Então tá, valeu, Bia. Então observa o seguinte, ó. Então, quando eu tenho CaO mais CO2, tá? Isso é uma reação de formação ou não? Alguém responde, por favor. CaO mais CO2. Lembrando o que é uma reação de formação. Formação é uma reação em que eu tenho substância simples no estado padrão da origem de uma substância composta. Então é a formação de uma substância a partir de substâncias simples no estado padrão. Então, o que é o estado padrão? Estado padrão é condição padrão de temperatura, pressão, né? Então, temperatura 25, pressão 1 atm. E a forma alotrópica mais estável. Pô, cara, só eu já falei no ano assim, acho que umas 50 vezes a alotropia, certo? Fora aquilo que a professora Vera falou também para vocês. Então vamos lá, ó. Observa o seguinte, o que é alotropia? Alotropia é a propriedade que alguns elementos têm de formar mais de uma substância simples. Perfeito? Então o que acontece? A forma alotrópica mais estável é o estado padrão junto com a temperatura e com a pressão. Tá? Então, por exemplo, oxigênio, qual é a fórmula alotrópica mais estável? O2. Carbono, qual é a fórmula alotrópica mais estável? Grafite. Certo? Então, quando eu te digo CaO mais CO2 dando CaCO3, isso não é uma reação de formação. É uma reação de adição ou síntese, mas não é uma reação de formação. Tá? Depois a gente volta falando nisso. Então, se eu quisesse expressar a reação de formação do CaCO3, ficaria cálcio sólido mais carbono grafite mais oxigênio O2 dando CaCO3. E aí eu tenho que fazer o ajuste. Certo? Então, primeira coisa, reação de adição ou síntese, né? É uma reação em que eu tenho mais de um reagente, 2 ou mais reagentes, produzindo uma substância só. A reação contrária é a reação de adição ou síntese, a reação de análise ou decomposição. Então, a reação de análise ou decomposição é uma reação que tem a seguinte característica, tá? Qual é a seguinte característica? Eu tenho um reagente que vai se decompor, né, em mais de um produto. Então, a reação inversa. Então, agora, por exemplo, CaCO3 dando CaO mais CO2. Faço a reação inversa que eu tinha apresentado para vocês. Água dando H2 mais meio de O2. Então, decomposição da água. Certo? Então, isso é uma reação importante para nós. Então, reação de adição ou síntese, eu tenho 2 reagentes, 3 reagentes em um produto. Reação de análise ou decomposição, eu tenho um reagente e 2 ou mais produtos, certo? Dentre essas reações de decomposição, de análise ou decomposição, algumas têm alguns nomes bem importantes para nós, tá? Tem uma que vocês estudam muito na biologia, lá na fotossíntese, né? Que é a decomposição da água por energia, por luz, né? Por energia luminosa. Como é que é o nome dessa reação? Fotólise da água, já ouviu falar nisso? Já ouviu falar fotólise? O que é fotólise? Lise quebra, foto quer dizer luz, né? Então é a fotólise, decomposição da água pela luz. Então H2O dando H2 mais meio de O2. Certo? Outra que eu falei agora há pouco, CaCO3 dando CaO mais CO2. Então isso é a reação que a gente chama de calcinação. Por que calcinação? Porque forma o CaO, que é a cal virgem.
certo? Então, são reações de decomposição. Então, eu tenho... Todas as reações terminam com lise, ó. Então, eu tenho hidrólise, eu tenho pirólise, que é a decomposição por fogo, eu tenho fotólise, eu tenho eletrólise. Então, são reações de decomposição. Então, eu tenho reagente grande e produtos menores. A reação de síntese ou adição é ao contrário, eu tenho reagentes pequenos e um produto maior. Certo? Então, síntese ou adição é o contrário de análise ou decomposição. Foi? Até agora tranquilo? Alguma dúvida? Nada até agora? Terceiro tipo de reação. Reação chamada de simples troca. Por que eu estou falando de reação? Porque amanhã com o quadro eu vou falar para vocês de agente oxidante e agente redutor. Vou propor uma reação de oxirredução. E toda reação de oxirredução, ela tem alguma troca dessas. Então, uma reação de simples troca, né, ou deslocamento, é uma reação em que eu tenho uma substância simples, né, reagindo com uma substância composta, tá? Obtendo o que? O nome está dizendo simples troca, né? Então, obtendo o que? Obtendo uma outra substância simples e uma outra substância composta, tá? Então, é como se eu tivesse ferro mais HCl, dando FeSL2 mais H2, ou seja, ferro, metal mais HCl, ácido clorídrico, né, dando cloreto ferroso mais gás hidrogênio. O que é essa reação aqui? E na sequência a gente trabalha por que ocorre essa reação. O que essa reação tem como característica para nós, gurizada? A gente segue uma linha aqui, ó, que é semelhante desloca semelhante. Na química se usa muito isso, né? Semelhante dissolve semelhante, semelhante desloca semelhante, porque é sempre por características. Então é muito lógico isso. Então o que vai acontecer? Se eu tenho uma substância simples, ferro, sódio, cálcio, são substâncias simples metálicas. O que elemento formador eu tenho uma associação, eu tenho uma ligação entre átomos de mesmo elemento. Aqui eu estou trabalhando com metais, ferro, sódio, cálcio, magnésio, cobre, tá? Todos esses metais. Então agora, se eu tenho uma reação com uma substância composta, pensa o seguinte, o que vai se formar? O que vai se formar agora? Para que haja reação, por que o nome é simples troca? Esse elemento da substância simples vai ter que deslocar algum dos elementos da substância composta. E a ideia qual é, meus amores? Qual é a ideia simples assim? Ele vai deslocar alguém que tenha características semelhantes a ele. Porque a substância que vai ser formada, ela vai ter que ter somatória de carga também zero. Então o que vai acontecer? Por isso que a gente fala semelhante desloca semelhante. Se eu tenho um metal formando uma substância simples, ele vai ter que deslocar alguém que tenha características metálicas ou que esteja na posição de cátion. Aí vai entrar naquela coisa, o HCl, o HNO3, tá? Porque o hidrogênio é o menos eletronegativo entre os metais. Então, na quebra de ligação de hidrogênio com cloro, o hidrogênio ele passa a ser o cara que vai ficar positivo por ser menos eletronegativo e o cloro passa a ser o cara que vai ser negativo. Bom, então eu tenho ferro. O ferro é metal, metal é eletropositivo. Então, o que o ferro vai fazer agora? Ele vai se atrair pelo cara que é eletronegativo. Então, a reação só vai ocorrer, essa reação de simples troca, por isso o nome deslocamento, se o ferro for capaz de deslocar o hidrogênio. Certo? Então, isso é importante para nós. Então, toda a reação como o ferro, adiantando, usando o que nós vimos na aula passada, como o ferro está na substância simples, é zero. Certo? Se a reação ocorrer, o ferro vai passar por lugar do hidrogênio, certo? Ele vai passar por lugar do hidrogênio na substância formada entre ferro e cloro, ele vai ficar à esquerda. Então ele vai ficar carregado positivamente. Respondam o que eu estou falando. Estão entendendo? Estão visualizando aí? Estão entendendo o que eu estou falando? Sim ou não? Alguém responde, por favor. Beleza, então tá. Valeu, Nicole. Obrigado. Então, ó, ferro mais HCl. Então o ferro vai estar tomando o lugar do hidrogênio. Certo? O ferro vai estar ficando o quê? Vai estar ficando positivo.
Então, isso é importante, porque a gente chama de deslocamento. A reação é muito lógica. Bom, agora isso vai acontecer ou não vai acontecer? Então, voltando àquilo que nós trabalhamos na semana passada, pensa a seguinte coisa: a gente falava que quando mudava a carga, ocorria a oxirredução, certo? Então, o ferro era 0, passou a mais. Então, o ferro vai estar aumentando seu NOx. O ferro vai estar oxidando. Perfeito? O hidrogênio, por exemplo, ele era mais, vai formar substância, vai passar a 0. Ele vai estar fazendo o quê? Vai estar diminuindo o NOx, vai estar reduzindo. Então, toda reação de simples troca ou deslocamento, ela vai ser agora o quê? Ela vai obrigatoriamente ser uma reação de redução. Certo? Então, nós vimos até agora reação de adição ou síntese, reação de análise ou decomposição, perfeito, e reação de simples troca ou deslocamento. Último tipo de reação que me interessa para a gente brincar hoje, é a reação chamada reação de dupla troca ou permutação, tá? Reação de dupla troca ou permutação. Amores, né? Dupla troca. Então, o que é a dupla troca? Está trocando tudo. Está trocando dois elementos, trocando de posição entre si. Então, na realidade, eu tenho, por exemplo, ó, AB mais CD. Quando eu tenho uma substância composta, né, para ajuste, né, da nossa reação, a gente pensa o seguinte: quem está na direita dessa substância, qualquer que seja essa substância, vai estar fazendo às vezes negativo, certo? Então o A vai ser positivo e o B vai ser negativo. Bem como na outra substância CD, o C vai ser positivo e o D vai ser negativo. Perfeito? Tá claro para vocês isso? Então vamos lá. Quando eu falo que eu tenho uma reação de dupla troca ou permutação, o que vai acontecer agora, queridos? O A vai tomar o lugar do outro positivo na outra substância, que é o C, e o B vai tomar o lugar do outro negativo na outra substância, que é o D, certo? Então essa é o detalhe que a gente vai trabalhar ali, certo? Então, ó, AB mais CD dando AD mais CB, certo? Então a ideia toda é essa aí, certo? Beleza? Exemplos clássicos dessa reação, exemplos clássicos e bem importantes. O exemplo mais notório disso, né, é aquela reação que vocês mais viram na vida de vocês. Deixa eu tomar mais um gole no meu café. Na vida escolar de vocês no ensino médio, tá? Reação de ácido mais base dando sal mais água, a famosa reação de neutralização. Aqui tem uma coisa que às vezes passa batido, né? A gente pergunta em sala de aula para o aluno: qual é o principal produto dessa reação? Ah, sal mais água. Galera, vamos se ligar ao seguinte: principal é um, certo? Principal é um. Eu tenho dois produtos, qual é o principal? Ah, é o sal? Não. O principal é a água. Por quê? Por uma questão conceitual, tá? Essa reação específica é neutralização. Qual é o conceito de ácido principal que se trabalha? Ácido é a substância que, quando colocada em água, libera H+. Certo? Lembram disso? Conceito de Arrhenius. Base é a substância que, quando colocada em água, libera OH-. Então, H+, mais OH- me dá o quê? HOH. HOH é o quê? Água. Então, o principal produto dessa reação é a água. O sal vai se formar junto, tá? Então, o primeiro detalhe é isso. Então, isso é uma reação de dupla troca. Então, eu tenho semelhante desloca semelhante, ou seja, cátion desloca cátion, ânion vai deslocar ânion. Então, lembrando, né, depois nós vamos ver por que ocorre efetivamente essa reação, tá? Então, essa reação de dupla troca não é simplesmente colocar a reação para ocorrer e vamos ver o que acontece, não. Temos que ver por que ocorre essa reação, mas esse é um mecanismo aqui. Aqui eu queria ter uma visão geral de reações químicas, né? Uma visão geral de reações químicas, que é o que nos presta aqui, para a gente depois, quando estiver trabalhando em inorgânica, né? Tá? Pode ver que a gente vai recuperar essa aula, mas estou tentando seguir com vocês a média uma determinada sequência para que a gente possa depois, quando voltar, ter uma lógica. Então, se vocês quiserem
nosso livro, dá uma olhadinha sobre reações químicas, vai, mas não te preocupa muito em mecanismo de reação, porque isso aí depois eu vou ver em aula com você, isso aí é necessário que eu veja, principalmente dupla troca, que é uma reação bem complicada e é uma questão que a URGS trabalha muito. Aqui tem a questão que a URGS trabalha muito, por que a reação ocorre quando forma insolúvel. Bom, mas aí é um outro detalhe, eu preciso sala de aula para isso, tá? Então vamos lá. Então o que nós tipos de reações que nós temos? Reação de adição ou síntese. Então eu tenho o que? A mais B dando AB. Então eu tenho 2 ou mais reagentes, forma um produto. Certo? Eu tenho reação de análise ou decomposição. Eu tenho um reagente grandão que vai formar produtos menores. Exemplo aí tem a questão sempre do lise, né? Do sufixo lise. Hidrólise, fotólise, eletrólise, pirólise. Tá? Então, ó, hidrólise quebra pela água, fotólise quebra pela luz, exemplo da fotólise da água lá na fotossíntese, tá? Eu tenho eletrólise, quebra pela eletricidade, é um processo que nós vamos estudar depois, processo que usa energia para ocorrer, tá? Então, pode ver que todas essas decomposições, elas precisam de energia. Se eu pensar, hidrólise, usa água, tá? Está usando a energia da água, de qualquer forma. Se eu pensar agora, fotólise, energia da luz, eletrólise, energia elétrica, pirólise, energia do fogo, energia térmica. Então, a reação de decomposição, ela obrigatoriamente, aí uma característica importante para nós, ó, ela vai ser uma reação que necessita de energia, né? Ela necessita de energia, e uma das coisas características para nós muito importante, a reação de decomposição obrigatoriamente, ela vai me dar um produto que seja muito mais energético, muito mais entrópico, muito mais ordenado. O que eu estou dizendo para vocês? Entropia é desordem. Esse produto que seja entrópico, ele vai ser desordenado, ele vai apresentar o que a química chama de movimento caótico. Então eu estou falando aí especificamente que em gás. Então automaticamente, sempre que houver um processo de análise da decomposição, uma reação de decomposição, um dos produtos vai ser o quê? Um dos produtos obrigatoriamente vai ser gás. Um dos produtos obrigatoriamente vai ser gás. Perfeito? Eu tenho reação de simples troca. Então eu tenho uma substância simples reagindo com uma substância composta, dando uma outra simples e uma outra composta. Lembra que a ideia toda, eu tenho o que? Semelhante desloca semelhante. E nessa mesma levada de semelhante desloca semelhante, eu tenho que lembrar o que? Lembrar que existe a reação de dupla troca, mas aí o que vai acontecer? Substância composta reagindo com substância composta, dando outras duas substâncias compostas. Destaca-se nesse tipo de reação, nessa classificação aí, destaca a reação de neutralização. O que é uma reação de neutralização? Ácido mais base dando sal mais água. Qual é o principal produto dessa reação? O principal produto dessa reação obrigatoriamente vai ser a água. Lembra o conceito? Ácido, substância que em água libera H+, base, substância que em água libera OH-. Perfeito? Cruzada? Então, é isso que eu queria mostrar para vocês, lembrando, amanhã de manhã, quando eu vou entrar lá do objetivo. Aí eu vou trabalhar especificamente oxi-redução, vou usar quadro, que aí facilita a nossa vida aí. Mas essa aula foi importante para a gente ter uma noção de reações. Então, pegue um livro, dá uma estudadinha sobre reações. Depois da aula de amanhã, o que eu vou fazer? Depois da aula de amanhã, eu vou largar uma lista de questões para vocês sobre oxi-redução, NOx e oxi-redução, certo? Para que vocês possam exercitar isso aí. Certo, amores? Então, fiquem bem. Amanhã eu trabalho com vocês, né? Usando o quadro, tá? Então, amanhã de manhã, nosso horário de sempre, assim. Fiquem bem, até amanhã. Um beijo para todos. Alguma pergunta, galera? Alguma perguntinha? Hoje vocês não perguntaram nada. Hoje vocês não perguntaram nada. Me senti hoje abandonado por vocês. Vocês não perguntaram nada. Nenhuma dúvida? Nenhuma dúvida mesmo? Então, tchau, tá? Até amanhã, lembra, amanhã estarei com o quadro, fica mais fácil para nós. Grande beijo a todos. Falou, tchau, tchau.